Opa, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Ou nos anos 80, anos 90, quando algo fazia sucesso, podia esperar porque iam aproveitar o máximo daquele produto. Então era comum filmes virando desenhos, desenhos virando brinquedos, gibis virando desenhos, séries virando gibis, filmes virando jogos de videogame, jogos de videogame virando brinquedos, desenho virando filmes, e essa cadeia nunca tinha fim. Ah, e fora isso, tinha biscoito, chiclete, lancheira, disco de vinil e tudo que pudesse levar a grana do seu pai. Pois é, claro que muita coisa se tornou um grande universo e muitas delas ganharam mais vida, como no caso dos DuckTales, que nasceram nos quadrinhos e ganhou uma série animada muito querida até nos dias de hoje. No início do mês de abril, estreou nos cinemas o segundo capítulo da saga do Ouriço Azul. Sonic 2 já aparece entre os 3 filmes mais vistos do mês e já se aproxima de 290 milhões arrecadados em bilheteria mundial. As marcas desse filme são tão boas que já no primeiro fim de semana de estreia, o filme quebrou o recorde histórico, tornando-se a melhor estreia para um filme baseado em videogame nos cinemas. E pelo jeito, em breve, deve assumir o posto de filme mais bem sucedido da história de adaptações de jogos para o cinema. Ele voltou! O papai tá com um bigodinho novo. Depois que eu fui embora, eu descobri a fonte do poder máximo. Parece grande. Sonho com isso há muitos anos. E já que o Sonic fez parte da nossa infância nos videogames dos anos 90, para comemorar o novo sucesso do personagem, vamos lembrar alguns jogos de videogames de sucesso que ganharam versões para as telonas do cinema. Se o Sonic é um dos personagens mais icônicos da SEGA, por outro lado, não tem como falar da história Super Nintendo sem lembrar do maior sucesso do console, que é o jogo dos encanadores Super Mario Bros. A história Mario Bros começou no final dos anos 70 e com o nome de Jumpman, o encanador bigodudo que começou como carpinteiro, era protagonista do jogo Donkey Kong nas máquinas de arcade. No início dos anos 90, o personagem foi rebatizado e ganhou o próprio jogo. Tempos depois, no início da popularização dos consoles domésticos, a dupla de encanadores chegou com tudo através da Nintendo e estima-se que o jogo Super Mario Bros. Tenha vendido mais de 40 milhões de cópias na época. E claro que depois desse fenômeno, os irmãos Mario ganharam vários outros jogos. E aproveitando a popularidade, claro que se tratando dos anos 80, onde tudo que fazia sucesso virava desenho animado, em 1989, o jogo se tornou a primeira série de televisão baseada num jogo de videogame. E uma das partes mais legais da atração era que antes do episódio começar, os irmãos Mario apareciam na versão humana em uma pré-história antes e depois da série animada. Ei, pessoal! E agora o super espetáculo dos irmãos Mario! Versão brasileira, Herbert Richards. A hora de começar um novo dia. E, como dizemos, a apresentação é que conta. Certo, Mario. E por falar nisso, tem um fio de espaguete na sua roupa. Obrigado, Luigi. Então até a próxima, pessoal, com os irmãos Mario! Pois é, o Super Mario fazia o maior sucesso nos videogames, fazia sucesso com a série animada, e foi aí que, diante de tanto sucesso, eles falaram: quer saber? Vamos levar o Mario para o cinema. Não tem como dar errado.
E aí, em 1993, foi lançado o primeiro filme do cinema baseado em um jogo de videogame, que era o Super Mario Bros. Uma dupla pra lá de virada, aprontando altas confusões numa aventura de tirar o fôlego. Até logo, jacaré! Super Mario Bros. Com Bob Hoskins e Dennis Hopper. Nesta segunda, na sessão da tarde. Quem tem Globo, tem tudo. Tinha tudo para dar certo, mas já começaram errado. Ao invés de aproveitar os atores da série de TV, trocaram os personagens por outros nada a ver, a história do filme era muito ruim, o Rei Copa, que ao invés de um monstrão era um tiozão de cabelo estranho, e o Yoshi era um filhote de dinossauro vindo lá do Jurassic Park. Ou seja, fizeram o filme de qualquer maneira e claro que isso não podia acabar bem. Super Mario Bros. Foi um desastre. A produção custou 40 milhões na época, mas rendeu apenas a metade, 20 milhões em bilheteria. Fora o prejuízo financeiro, o filme levou a produção a ficar conhecida como um dos piores filmes baseado em games de todos os tempos. E agora, praticamente 30 anos depois, a Super Nintendo quer consertar essa parte catastrófica da história Mario Bros. E promete para o final de 2022 lançar um novo filme dos irmãos Mario, uma animação no capricho, produzida pela Illumination, que é o mesmo estúdio que fez meu malvado favorito, Pets, e eu acho que agora eles vão fazer a coisa certa. Here we go! Eu sei que um dos primeiros jogos de luta que a maioria de nós jogou lá no início dos videogames foi aquele de boxe do Atari. Mas o primeiro jogo de luta que entraria para a história dos videogames surgiu em 1987 nos arcades, que era o Street Fighter. Essa primeira versão ainda não fez tanto sucesso, mas 4 anos depois, em 1991, o jogo foi reformulado e adicionado novos personagens como Ryu, Ken, Blanka, Zangief, Dhalsim, Guile, Honda e Chun-Li. E com os novos personagens, o jogo virou uma febre no mundo dos games. Claro que depois do sucesso desse jogo, surgiu um monte de outros jogos de luta, mas Street Fighter era o preferido e os outros eram basicamente cópias da ideia original. Mas o reinado do primeiro jogo de luta de sucesso já começou a ser ameaçado em 1992, quando surgiu o primeiro jogo da franquia Mortal Kombat, que inovou aproveitando um pouco mais da tecnologia da época para criar um novo jogo onde foi utilizado várias novas ferramentas, dentre elas a 2D, utilizando personagens reais nas gravações para captura de imagem e movimento para dar mais realismo aos personagens e seus golpes. Mas a rivalidade entre Street Fighter e Mortal Kombat não ficou só nos videogames não. Um ano depois da estreia fracassada do filme Mario Bros. No cinema, as duas marcas literalmente lutavam para moldar suas versões cinematográficas. E a versão de Street Fighter saiu um pouquinho na frente. O filme estreou nos Estados Unidos em dezembro de 1994 como Street Fighter: A Última Batalha. Embora tenha sido muito criticado, esse filme até que se saiu bem, faturando quase 100 milhões de dólares. Um ótimo faturamento, já que os custos da produção ficaram na casa dos 35 milhões. Já a produção de Mortal Kombat, apesar de um gasto um pouco menor, se preocupou bastante com os efeitos especiais, principalmente com o personagem Goro, que era um gigante de 4 braços e, sem dúvida,
foi o mais complexo do filme e praticamente precisava de uma equipe inteira para dar vida ao personagem, que além da prótese de silicone na parte superior do corpo, ainda tinha toda uma estrutura mecatrônica na cabeça para dar mais realismo nas expressões faciais e mais um ator que com um traje mecatrônico criava os movimentos da parte de cima do monstro. E toda essa produção chegou nos cinemas poucos meses depois da estreia de Street Fighter, mais precisamente dia 10 de fevereiro de 1995. Também nos Estados Unidos foi lançado o primeiro filme Mortal Kombat. Your world is like one of many realms. One of them's a forsaken land called Outworld. The fate of billions will depend upon you. Okay. Esse filme também teve bastante divergência entre pessoas que gostaram e outras nem tanto, mas falando em números, aí sim ele foi um grande sucesso. O filme teve uma produção de 20 milhões de dólares e faturou 127 milhões no mundo inteiro, sendo a maior bilheteria de um filme baseado em jogo na época. E esse foi o primeiro de uma série, porque ainda em 95 foi lançado o segundo filme, depois um em 97, outro em 2010, 2015, 2020 e um último mais recente em 2021. E claro que nos anos 90, Street Fighter e Mortal Kombat também tiveram as suas versões em desenho animado. Coronel William Guile, um dos maiores do mundo em artes marciais, viaja pelo circuito mundial de torneios, usando isso para esconder sua missão secreta de líder de um grupo de elite de lutadores contra o crime, conhecidos somente pelo seu codinome Street Fighter. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Liu Kang, Princesa Kitana, Sub-Zero, Shanks. Kurt Striker. Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da Terra. No final de 1994 lançaram o PlayStation 1. Na época, foi o maior salto tecnológico dos videogames. O problema do PlayStation é que os jogos originais eram muito caros. Mas não demorou muito e já descobriram uma forma de desbloquear o aparelho e aí você podia comprar jogos baratinhos no camelô que vinha num saquinho com uma capinha bem baixa renda. Só que essa técnica de desbloquear o aparelho para usar jogos não originais nem sempre dava certo. E se você viveu nos anos 90, sabe exatamente como era a emoção de colocar um jogo do camelô no seu videogame e ficar ali na frente torcendo para o jogo entrar. Pois é, o PlayStation marcou muito a geração dos anos 90 com seus jogos ultra realísticos. Nossa, futebol, eu lembro que eu costumava jogar o futebol do Super Nintendo. Quando eu comecei a jogar no PlayStation, nossa, aquilo era outro mundo. Outro jogo que eu gostava demais era o Driver 2, que você podia roubar carro, fugir da polícia, tinha umas missões com tempo para você cumprir, cara. Que época boa! Em 1996, o PlayStation estava em alta e surgiu uma das primeiras personagens femininas de um jogo de ação e aventura dos videogames, que era Lara Croft no jogo Tomb Raider. Pois é, depois do lançamento do primeiro jogo, em 1996, a personagem foi evoluindo com a tecnologia dos videogames e ganhando praticamente um jogo por ano, isso até 2018. E nesse meio tempo aí, no mundo dos videogames, em 2001, a personagem também foi parar nas telas do cinema com ninguém menos que Angelina Jolie para dar vida à personagem. Lara Croft, Tomb Raider.
Além desse filme de 2001, em 2003 a personagem ganhou uma sequência com Angelina Jolie e houve um terceiro filme em 2018 com o título de Tomb Raider: A Origem. No caso do terceiro filme, quem deu vida à personagem foi a atriz Alicia Vikander. E ainda sobre Tomb Raider, recentemente foi anunciado que a Netflix já trabalha numa série animada que deve estrear em breve. E agora, para encerrar, uma notícia fresquinha. De olho na onda de adaptações de jogos de videogame para o cinema e diante dos bons resultados, a exemplo do sucesso de Sonic 2, a SEGA voltou a ficar de olho em Street of Rage, que também ganhará uma versão em filme. Street of Rage é um clássico dos videogames. O primeiro jogo foi lançado em 1991 para Mega Drive e o mais recente título da franquia, Street of Rage 4, foi lançado em abril de 2020 e já vendeu mais de 2,5 milhões de cópias em todo o mundo. O jogo traz uma versão moderna, mas sem perder a essência do jogo clássico. Legal demais. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse programa, já deixe logo o seu Hadouken aí no like, compartilhe com seus amigos e se não for inscrito, dá uma moral e já se inscreve aí porque não custa nada, é de graça e você ajuda o pai da Marcelinha aqui, tá bom? Na próxima semana eu volto com mais um programa novinho, então até lá!